Olá, amigas, olá, amigos. Bem-vindos ao nosso canal da Associação Espírita Teresa de Ávila. E hoje é um dia muito especial para nós, porque estamos realizando o 70º vídeo da série Aspectos Morais na Revista Espírita. 100 vídeos em 2 anos. É uma grande satisfação, uma grande alegria perceber que esse nosso trabalho frutificou tanto, foi tão longe, atravessou até fronteiras brasileiras, e o retorno que temos recebido das pessoas é muito bom, muito gostoso de saber que estamos contribuindo para levar a palavra do Espiritismo, o esclarecimento dessas questões morais das revistas espíritas, e, como nós dizemos, nosso objetivo divulgar e incentivar o estudo e a leitura dos 12 volumes das revistas espíritas, publicadas por Allan Kardec entre os anos de 1858 a 1869. E para comemorar esses 100 vídeos gravados, hoje vamos falar de um espírito muito iluminado, um dos precursores do Espiritismo, que não é Platão nem Sócrates, como a gente vê lá no prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, mas sim Paulo de Tarso, o apóstolo dos gentios. E o título desse artigo é São Paulo, o precursor do Espiritismo. E vamos ver por que François-Nicolas Madeleine colocou esse título no artigo dele. E quem foi François-Nicolas Madeleine? Um religioso francês que se tornou cardeal justamente no ano do lançamento de O Livro dos Espíritos, 1857, e desencarnou em 1862. E já em dezembro de 1863, teve sua mensagem publicada na Revista Espírita por Allan Kardec. Mas vamos detalhar mais isso com os nossos amigos Felipe Rocha e Sônia Hoffmann. Parabéns, companheiros, 100 vídeos no nosso currículo espírita. E é 100 com C e não com S. Isso é muito importante. Olá, ouvintes, olá, Eduardo, olá, Felipe. É um prazer nós estarmos aqui e estarmos comemorando esses 100 vídeos exatamente com Paulo, com as palavras de Paulo, e é claro que esse programa não vai poder falar tudo, é imenso, foi imenso o trabalho que ele fez, e é por isso que nós convocamos ou estimulamos a todos para lerem este artigo, e não só lerem este artigo, mas buscarem mais informações sobre as preciosidades de Paulo e essa união que ele fez em relação a todo esse cristianismo, e o quanto nós podemos vincular tudo isso com questões que são trabalhadas dentro do Espiritismo. Então, todas as pessoas que não tiverem condição de manusearem fisicamente a Revista Espírita, que não foi dita aqui de quando é, mas esse artigo está em dezembro de 1863. Não é, senhor Eduardo? Mas eu falei sim, você que não prestou atenção. Tá bom. Então, podem, quem não tiver condição de manusear a Revista Espírita, pode fazer o download lá no site da FEB, da Federação Espírita Brasileira, fazer o download gratuitamente de todas as revistas espíritas e fazer essa leitura. Olá, Felipe. Olá, Dudu. Olá, Sônia. Olá, os companheiros de casa que nos acompanham. Obrigado pelo convite de participar desse grupo tão seleto, que muitos outros
tem a oportunidade de participar, de colaborar conosco, né? Mas a gente está comemorando aí 100 vídeos de um trabalho que nos ilumina, mais do que ilumina os outros, com certeza, porque nós estamos estudando a fundo, nos aproximando da doutrina, ficando mais próximo, então faz mais bem para nós do que para qualquer pessoa esse trabalho, sem sombra de dúvida, né? Assim como para todos os trabalhadores que atuam nas outras frentes, eles são os que mais aprendem. Então nós temos aprendido muito, né? Eu principalmente tenho aprendido muito nesse tempo aí, estudando a Revista Espírita, a qual eu não tinha tanto contato, e hoje a gente vê a beleza, a profundidade da doutrina. E falando em beleza e profundidade, né, nada mais adequado que falar de Paulo de Tarso. Paulo que é tão profundo, que não é uma leitura fácil, não é uma leitura simples, talvez se associe com o Espiritismo muito por isso também, né? Porque ele eleva o nosso grau de dúvida, de raciocínio, de questionamento, né? E por isso que é importante a gente estudar a letra fria da Bíblia, né? Ver realmente as cartas como eram escritas, né? A gente até comentava aqui antes, né, Sônia, tem tanto trabalho bom, de qualidade sobre as cartas de Paulo, mas é importante a gente ir lá e pegar as cartas realmente, ler, ver o que a gente não entende, grifar, como diz num livro que 2 amigos me deram, do Comênios, né, Didática Magna, necessitamos ter a dúvida para achar a resposta. A resposta sem a dúvida, ela não é nada, ela não existe. Né? Então, a gente precisa primeiro duvidar, primeiro saber o que a gente não sabe. Né? Puxa, isso aqui eu não sei. Né? Como diria o Aristóteles também, né? O mapa da nossa ignorância. Né? O que eu não sei para saber o que eu quero saber. Né? Então, puxa, eu preciso duvidar primeiro, né? Preciso entender o que eu quero saber daquilo ali. Às vezes a gente vê coisas tão bonitas, mas eu não tive nem a dúvida. Né? Não passa de poesia, não vira aprendizado. Então é importante a gente ir estudar. E Paulo, nós não vamos ter tempo para falar tudo que nós gostaríamos aqui, né? Porque é muito profundo, é muito bonito e é muito complexo também. Né? Mas é legal a gente estar fazendo esse programa, o 100º programa sobre ele, porque realmente o Paulo é um diferencial na história do cristianismo e do espiritismo. Bem, então... de incentivar as pessoas a pesquisarem, a estudarem, a irem atrás também, né, do estudo, do aprofundamento dos temas trazidos por nós. Isso é muito importante. E temos notícias de que pessoas realmente passaram a ler a Revista Espírita, a estudar, a pesquisar, quando surge um assunto na casa espírita, né, as pessoas vão também procurarem nas revistas espíritas para aprofundar os assuntos estudados. E é muito importante, assim, quando nós vamos lendo os artigos, e agora, né, assim, nos focalizando nesse artigo de Paulo, o precursor do Espiritismo, o quanto ele mantinha essa fidelidade com Jesus. Não é? As epístolas, as cartas de Paulo mostram em todos os pontos a extrema fidelidade que ele passou a ter com Jesus após a sua conversão de Saulo para Paulo de Tarso. E isso foi extremamente importante. O conhecimento da lei que ele tinha antes, mas que depois, com o conhecimento que ele toma a partir do momento que ele se converte, ele vai aprimorando e vai ampliando tudo isso e trazendo para todos nós. Então, a fazer esse estudo histórico, do contexto histórico e também o estudo histórico de todo o processo evolutivo do próprio Paulo, porque ele mostra para todos nós o quanto é possível nós fazermos uma conversão em nós mesmos, a nossa reforma íntima, como isso é importante na própria encarnação em que nós estamos. Muitas vezes a gente diz, é tudo muito paulatino, mas Paulo demonstra claramente que não foi tão paulatinamente assim, que a gente também precisa se esforçar em muitos momentos e precisa passar por muitas situações e aproveitar essas situações e realmente
as aprendizagens das reencarnações para o nosso despertamento, que a gente não fique levando aquilo, né, empurrando para mais adiante, não, vamos aproveitar os desafios, as experiências, os momentos que nós estamos vivendo, para que nós possamos realmente aproveitar. E lá nós vamos ver em uma das cartas de Paulo, quando ele fala justamente aos coríntios, irmãos, não é? Acordem, despertem, saiam dos seus pecados, né? Ou seja, saiam dos seus equívocos, dos seus erros. E ali ele vinha falando muito dessa necessidade da transformação íntima. Isso é extremamente interessante, importante e significativo em nossa vida. Agora, né, as pessoas podem estar se perguntando por que o François-Nicolas Madeleine deu esse título ao artigo, né? São Paulo, precursor do Espiritismo. Porque a gente costuma falar, todo mundo que já frequenta palestras em casas espíritas, já assiste vídeos, já ouviu falar que o Espiritismo é o cristianismo redivivo, é o cristianismo primitivo também, né? Então, nada mais do que Paulo de Tarso, né, que foi o apóstolo que mais longe levou a palavra de Jesus e fez questão de ser fiel em tudo que Jesus falou, né, ser considerado justamente, né, um dos precursores do Espiritismo para trazer, né, a palavra original de Jesus, a palavra que não foi deturpada depois pela igreja, pelas várias divisões da própria igreja, né, que introduziram depois seus cânones e regras e protocolos e um monte de coisa que acabaram distorcendo o cristianismo original, né? Tanto que, como falaram, né, que quem estuda as cartas de Paulo vai estudar realmente o que foi o cristianismo naquela época de Jesus, né, a palavra como foi pregada pelo nosso mestre e guia, né? E tem um livro muito bom, né? Paulo e Estevão, que a gente recomenda que todos leiam, né? Garanto que seja unânime essa recomendação dentro do Espiritismo. Que vai contar de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, né? Que conta toda a história do Paulo. A gente não tem tempo aqui para se ater a detalhes do livro, né? Nem tá falando toda a história do Paulo. Mas para quem não é mais familiarizado com a Bíblia e com a história bíblica, o projeto Jesus, né, digamos assim, a missão primária dos apóstolos eram para resgatar as ovelhas perdidas de Israel. Então, todos os 12 apóstolos se concentraram muito nas pessoas de Israel, do Estado de Israel, nos judeus, em cristianizar os judeus, que depois teriam suas diásporas e levariam o cristianismo para outro lugar. E o primeiro apóstolo, né, que não era apóstolo realmente, porque não era um apóstolo inicial, né, porque não esteve nos 12 apóstolos de Jesus, se converteu depois, na estrada de Damasco, né, a levar isso para o povo não judeu foi Paulo, que Paulo era um judeu, um doutor da lei. Então, só para fazer uma breve explanação aqui, para as pessoas que não são tão familiarizadas, né. Então, Paulo foi esse judeu, esse doutor da lei, que se converteu na estrada de Damasco e não focou em cristianizar o povo judeu. Então tem a viagem toda de Paulo, né? Ele vai para o Egito, ele passa por várias cidades ali na costa do Egeu, ele vai na Grécia, depois ele vai até Roma. Então ele levou o cristianismo muito longe. É isso que o Dudu estava se referindo antes, né? Foi o apóstolo que mais longe levou o cristianismo, porque ele saiu da bolha, né? Ele pensou fora da caixa e pregou fora da caixa, né? Da caixa na qual ele estava acostumado. Sim, então é só para dar esse contexto e ver a similaridade disso com o espiritismo, né? Nós viemos de uma matriz religiosa também mais ortodoxa, né? Nós nascemos nesse seio do cristianismo católico, digamos assim, ou protestante que seja, mas já tinha toda essa matriz. E nós
fomos convertidos, digamos assim, pelo Espírito Santo, né, utilizando as palavras do Paulo, para enxergar tudo isso de uma outra forma, não invalidando esse conhecimento, mas dando uma nova visão, uma visão que já se tinha lá antigamente, antes de entrar o Estado, né, como meio regulador da religião. E ele tinha todo um método de trabalho que era justamente nessas, né, quando ele fazia essas viagens, ele saiu daquelas adjacências ali, onde os apóstolos de Jesus e os apóstolos estavam, mas ele tinha um método, ele ia para os pontos mais centrais, para os pontos mais cruciais, e dali, então, as palavras eram difundidas para o interior daquelas localidades. Então, era um método de trabalho que também o Paulo, inspirado, e certamente inspirado, ele também tinha. Então, isso é extremamente significativo, o quanto ele soube fazer o que ele fez. Então, vamos lá, Felipe, então, ao artigo. E aí só pegando esse gancho, Sônia, um último adendo, as cartas de Paulo são justamente cartas que ele mandava para essas igrejas que ele fundava nesses lugares longínquos, né? Então ele ia até uma cidade, fundava uma igreja, ensinava as pessoas dali que não tinham o conhecimento como era uma igreja, como ela devia funcionar, e ia para outro local. E ficava se comunicando com essa igreja através dessas cartas, que é um manancial de conhecimento e de riqueza, né, para a gente. E que sempre que a gente... depois que ele foi preso, né? Principalmente, né? Quando Lucas... Naquela época, pessoal, né, os cristãos ainda eram muito perseguidos. E Paulo foi muito perseguido, em muitas cidades foi apedrejado, foi escoteado, foi debochado, né, e até ser preso. E para continuar justamente essa pregação, né, as cidades por onde ele passou, continuarem recebendo a palavra do Cristo, ele começou a escrever essas cartas, né? Foram várias. Mas então vamos lá, a nossa primeira parte do artigo. Então nós destacamos aqui um pedacinho, né, da carta do Espírito, que diz o seguinte: com aquela sublime inteligência que lhe era própria, tinha previsto que Deus reservara para o futuro e, notadamente, esta transformação, esta regeneração da fé cristã, que sois chamados a assentar profundamente no espírito moderno, já que descreve na citada epístola, a epístola aos Coríntios, e de maneira indiscutível as principais faculdades mediúnicas por ele chamadas de dons abençoados do Espírito Santo. E é extremamente importante quando nós vamos lá na fonte ler realmente assim, né, o quanto Paulo vai falando que cada um tem uma determinada forma. Então, os vários dons, ou seja, a mediunidade, ou os vários dons que cada uns poderiam interpretar, outros poderiam falar, outros poderiam com a sua sabedoria, levar adiante, ou seja, cada um como um instrumento para um trabalho útil. E, então, ele fala das várias modalidades de mediunidade. Isso é uma vinculação muito forte com a própria doutrina espírita, quando nós estudamos que existem tantas possibilidades de mediunidade. E então nós temos de entender que aquilo tudo já vinha sendo trabalhado e vinha sendo apresentado para o povo naquela época, especialmente para os gentios, que vinha sendo trabalhado muito, de uma forma forte, que eles pudessem entender que eles também poderiam servir como instrumentos de Deus. Não é? Os dons abençoados, ou seja, as várias capacidades que nós temos para interagir uns com os outros. Não é? Que utiliza semanticamente um termo diferente, né, Sônia, que o Kardec nomeou como mediunidade, né, até para que tivesse um caráter didático, mas que, em suma, é a mesma coisa, né? Esses dons do Espírito Santo, né? O que são esses dons do Espírito Santo? São a mediunidade, como a Sônia vem trazendo. Que, inclusive, atesta em Atos dos Apóstolos, né, quando Pedro vai até os gentios, que não eram aceitos
pela casa do caminho, pela mansão do caminho, né? Não eram aceitos como cristãos, porque não eram judeus, e lá eles atestam a mediunidade deles, e ali são aceitos, porque o batismo foi feito pelo Espírito Santo. O que é isso? Eles tinham a mediunidade santificante, e essa mediunidade santificante atestaram para Pedro que eles eram dignos de ser chamados de cristão. Então vejam como a mediunidade está entrelaçada no cristianismo desde o seu início, né? E como ela era algo mais natural, né? Era algo corriqueiro dentro da sociedade cristã inicial, o que reforça o argumento de que o espiritismo é o cristianismo redivivo, né? Porque voltou-se essa origem, né, que já era aceita e profundamente valorizada, né, pelos primeiros cristãos. E uma forte questão que Paulo também traz, que é uma conexão muito grande com fora da caridade numa salvação, é quando ele fala que a fé, a esperança e o amor são importantes, mas se não tiver o amor, ou seja, a caridade, terá pouca validade, não é? Quando ele diz, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, mas se eu não tiver amor, né, pouco servirá. Então, essa caridade, fora da caridade, de uma salvação. E nós estamos vivenciando um momento extremamente importante desse despertamento, não é? De trabalhar com essa caridade, com essa fraternidade, com este olhar para o outro, olhar para as pessoas, olhar. Então, sejam por questões que estejam acontecendo por calamidades, sejam por questões que estejam acontecendo por conflitos de guerras, ou, enfim, uma série de outras situações, mas é esse despertamento para o qual nós estamos todos sendo chamados. Não é? Isso é extremamente interessante, importante que a gente possa avaliar. Então, essa conexão que existe fora da caridade não há salvação, e com aquilo que Paulo vem falando da importância da fé, da esperança, mas do amor que se traduz em caridade, né, traz para todos nós essa importância de nós começarmos a observar como nós estamos interagindo com o nosso próximo e conosco mesmos, porque muitas vezes nós também temos de ter essa caridade para conosco, porque nós somos também uma criação de Deus. Agora, após a mensagem, né, de Nicolas Madeleine, vem a palavra de Allan Kardec, trazendo algumas falas de Paulo, onde ficam claras as noções de reencarnação, as noções de corpo fluídico, né, o perispírito, e que Paulo traz uma mensagem, né, simbólica, através de metáforas e tudo, mas que claramente dá para a gente perceber esses princípios, né, do espiritismo. Vamos lá ler um pedacinho, Felipe? Claro. Mas alguém dirá, como ressuscitarão os mortos? E com que corpo virão? Insensato. O que tu semeais não é vivificado, se primeiro não morrer. E, quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas um simples grão, como o de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá o corpo como quer que a cada semente o seu próprio corpo. Nem toda carne é uma mesma carne, mas uma é carne dos homens, e a outra, carne dos animais, e a outra, a das aves, e a outra, a dos peixes. Então, ele fala da sobrevivência do espírito, né, sobrevivência da alma após a morte, ele fala sobre a diversidade, ele fala... Olha, Paulo é assim... É fenomenal se nós ficarmos avaliando o quanto Paulo fez essa conexão, esse link extremo, né, de trazer tudo isso e essa conexão que também nós podemos traçar com o Espiritismo, quando ele vem falando, já antecipando
essa imagem do perispírito, de nós como ele vai também, não está aí, mas lá na carta de Coríntios, na epístola, nós vamos entender quando ele vem falando de Jesus, o que Jesus ressuscita ao terceiro dia e ele aparece, ou seja, ele falando, não é, da questão de Cristo, ele estar se materializando e perispiritualmente se apresentar para os apóstolos e para as outras pessoas e para ele próprio, porque ele também, ele viu Jesus. Jesus conversou com ele e nas portas de Damasco, ele cai, não é? E Jesus, e ele pergunta, olha a nobreza de Paulo, quando ele pergunta, ele não pergunta o que está acontecendo, o que é, não, ele pergunta, o que tu queres que eu faça? Só que antes, né, Jesus pergunta a ele, Saulo, Saulo, por que me persegues? Aí é que cai a ficha de Paulo, né? E legal, assim, aquela questão do paulatinamente, como a gente estava falando, né? Olha toda a introdução filosófica que o Paulo começa a fazer para explicar algo. Né? Então ele está falando que na própria carne há diferença entre as carnes. Né? A carne do homem não é igual à carne do animal, que não é igual à carne do peixe, que não é igual à carne das aves. E aí ele continua, há corpos celestes e corpos terrestres, mas é uma mesma glória dos celestes e a outra dos terrestres. Uma é a glória do sol, a outra é a glória da lua, a outra é a glória das estrelas, porque uma estrela difere em glória da outra estrela. Então, há diferenças entre os corpos, né? E aí finaliza, assim também a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Semeia-se a ignomia, ressuscitará em glória. Semeia-se a fraqueza, ressuscitará em vigor. Semeia-se o corpo animal, ressuscitará o corpo espiritual. Se há corpo animal, há também corpo espiritual. Então, assim, ele fez toda uma introdução no corpo, da diferença do corpo, da carne, da diferença dos planetas. Da matéria e do espírito, não é? A matéria da matéria e do espírito. E aí depois ele fecha com essa explicação, né? Diferenciando bem, como a Sônia estava dizendo, o espiritual do corpo carnal. Né? Que a ressurreição se dará pela vivificação do corpo espiritual e não da carne, dos ossos, né? Porque seria uma ignomia, como ele fala, né? Pensar que o corpo, depois de desmaterializado, de ter virado matéria orgânica da planta, ter se alimentado, né? Iria ressuscitar, iria sair daquele todo, iria sair daquelas partes e voltar a compor um todo, né? Não faz sentido, né? Uhum. Não, fala que seria desde o tempo de Eva e Adão, né? Uhum. Os mortos voltariam e procurariam seus ossos. Né? Onde? Pelo amor de Deus, né, gente? Não dá para levar essa tese a sério, né? Então, vamos dar continuidade. Que mais? O Paulo, que mais? Temos mais um item que é apresentado de Paulo aí, não é? Comentário de Kardec. Lá nos comentários de Kardec, né? Vamos ver aqui, deixa eu só estou procurando aqui a parte que está um pouquinho complicado de achar. Uhum. O último parágrafo, relativo ao juízo final, contradiz positivamente a doutrina da ressurreição da carne, pois diz, a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. Assim como os mortos suscitarão com sua carne e seu sangue, nem terão necessidade de reunir todos os ossos dispersos, mas terão seu corpo celeste, que não é um corpo animal. Se o autor do catolicismo filosófico tivesse meditado bem no sentido dessas palavras, teria evitado fazer o intrincado cálculo matemático e que se entregou para provar que todos os homens mortos desde Adão ressuscitarão em carne e osso, com seus próprios corpos. Poderiam caber perfeitamente no vale de Josafá, sem incômodo. Assim, Paulo estabeleceu em princípio e em teoria o que hoje ensina o Espiritismo sobre o estado dos homens após a morte. Mas Paulo não foi o único a pressentir as verdades ensinadas pelo Espiritismo. A Bíblia, os Evangelhos, os apóstolos e os pais da igreja deles estão cheios, de sortes que condenaram o Espiritismo a negar as próprias autoridades sobre as quais se apoia a religião.
Atribuir todos os seus ensinamentos ao demônio é lançar o mesmo anátema sobre a maioria dos autores sacros. O Espiritismo, pois, não vem destruir, mas ao contrário, restabelecer todas as coisas, isto é, ressuscitar a cada coisa o seu verdadeiro sentido. E quando se fala em paz da igreja, é só a gente ir lá nos prolegômenos, ou seja, no prefácio de O Livro dos Espíritos, né, e ao final ver quais foram os espíritos que participaram da construção da doutrina espírita. Está lá João Evangelista, Santo Agostinho, São Luís, né, São Vicente de Paulo, Platão e Sócrates. Só faltaram acrescentar Paulo de Tarso, né? Mas que, aliás, né, tem várias mensagens, tanto na Revista Espírita como lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Né? O nome dele não foi colocado lá nos prolegômenos, mas ele participou da construção da doutrina espírita. Sim. E esse corpo celeste que ele vem falando, então, Felipe, a gente pode perceber o quanto ele vem falando, ele demonstra dessa questão da sobrevivência do espírito, e que esse corpo celeste, o que é, não é? É o espírito com seu perispírito, mantendo a sua individualidade. E isso é importante, é importante. Então, essas conexões que ele vem trazendo, a gente pode analisar e perceber que ele foi um ponto, talvez, não sei até que ponto eu estou sendo exagerada ou não, mas ele foi um ponto de conexão entre o cristianismo e o espiritismo, porque ele vem falando, ele vem aprofundando aquilo que Jesus vinha trazendo, e ele vem preparando também a chegada para o espiritismo. E falando nos vários princípios, né, fundamentais da doutrina espírita. Sim. Agora, quem tiver interessado, como eu falei, que existem, né, mensagens de Paulo lá no Evangelho segundo o Espiritismo, pessoal, vai lá no capítulo 15, né, fora da caridade não há salvação. Né, além de ele aprofundar a primeira carta aos Coríntios, justamente com a frase que ficou famosa, né, que até o Renato Russo usou numa letra de música, várias mensagens de consolo, principalmente para esse momento que a gente está vivendo aqui no Rio Grande do Sul, de tantas pessoas desabrigadas, desalojadas, mortas, famílias destroçadas, precisando justamente dessa caridade moral, dessa caridade do consolo, da caridade da ajuda material e principalmente do afeto espiritual da nossa parte. E da fé, né, Dudu? Como é importante que nós, né, mantenhamos a nossa fé rígida não, em riste, né? Nossa fé altaneira, né? Sem deixá-la decair. É hora de nós comprovarmos, né, que nós acreditamos em tudo aquilo que nós estudamos, que nós entendemos que são necessários esses escândalos, né? E mais necessário ainda a nossa ação, né? A nossa ação no bem, a gente se manter firme nesse momento, né? A gente manter o nosso pensamento elevado para que some em boas energias a toda a tragédia, né? Porque a tragédia por si só já tem uma energia muito pesada, né? E nós podemos melhorar isso com as nossas orações, com o nosso pensamento altivo, né, nobre, mantendo a nossa fé em Cristo, sabendo que tudo tem um sentido, né, que nada é por acaso e que nós temos um papel importante a desempenhar nesse momento, né, um papel de demonstrar nossa fé através das nossas ações, principalmente, e do nosso pensamento, né, e da nossa integridade como cristãos. Eu acho que isso tudo Paulo traz muito bem, né, Sônia?
Sim, sim. E quando ele fala, então, esse triângulo, fé, esperança e amor, né? Fé, que cada um devemos ter, uma esperança ativa do verbo esperançar, como Paulo Freire trouxe, não é? Não ficar esperando de uma forma estacionária, inerte, mas uma esperança ativa, que trabalha, que acredita, que vai em frente, que levanta a cabeça, não é? Que recomeça, e este amor que se traduz na caridade, nesse amor que se traduz num acolhimento fraterno, este amor que simboliza um significado, um sentido de amorosidade, de realmente ter uma amorosidade para com todos. E isso, muitas vezes, é necessário que alguns conflitos venham acontecendo, e como Paulo também coloca, que algumas desilusões aconteçam, e aqui nós vamos entender que a desilusão não é algo negativo, porque é a desilusão no sentido de dizer, não é decepção, é desilusão, tira a tua ilusão, tu estás iludido, né? Iludido de que tudo nós podemos viver nas aparências, não, perde essa ilusão de que tudo é assim, vai ficar, tudo é muito transitório. Então, nós temos de nos desiludir, sair da nossa ilusão de que nós somos os maiorais, nós somos criação de Deus, nós somos seres que, em algum momento, em todos os momentos, também pertencemos a uma rede e somos instrumentos. Todos nós temos de ser esses instrumentos ativos da benevolência divina. É isso então, meus amigos. Acho que a gente teria mais 2 ou 3 horas falando aqui sobre Paulo, né? com muita tranquilidade. Como todos sabem, a gente está passando por um processo bem complicado aqui no Rio Grande do Sul, mas ficam nossos votos aí de melhora para todos, né? E de manutenção da fé. Não deixamos de gravar, porque sabemos que é importante também nós termos contato com a nossa parte religiosa. O nosso autocuidado é importante nesse momento também, né? Para que a gente não deixe a peteca cair, como a gente fala vulgarmente aqui no Rio Grande do Sul, né? Que a gente possa manter aí a nossa força, a nossa atividade e o auxílio a todos. Deixo o meu abraço. Muitas vezes as ajudas também não são somente questões materiais, não é, Felipe? Nós precisamos levar palavras, precisamos também ter momentos de levantar esse astral todo e não deixar, como tu estás dizendo, a peteca cair. Vamos lá, vamos levantar isso aí, vamos vencer, vamos em frente. Mas para isso nós também temos de nos preparar moralmente. Então, eu quero pedir um presente a todos que nos assistem nesses 2 anos, né, do nosso programa, que coloquem lá nos comentários o que vocês acharam dessa série Aspectos Morais na Revista Espírita, né, nesses vídeos todos, esses 100 vídeos, né, o que trouxe para vocês, o que vocês sentiram, né, se devemos continuar, o que vocês acham, enfim. Né? E outro presente também são os likes. Os likes são muito importantes. Compartilhamento. E se não se inscreverem no canal, se inscrevam no canal da nossa associação, que lá também existem outros vídeos de outros palestrantes, de outros facilitadores, muito interessantes, que vocês certamente vão lucrar ouvindo esses vídeos. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Um abraço para todos e vamos em frente, vamos acreditar e sempre confiar. Um grande abraço a todos e até mais.